Science and technology. Estamos on com mais um Fóton do Ciência On. Hoje vamos falar sobre biotecnologia e startup Bash. Sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje eu vou citar Edward Teller. A ciência de hoje é a tecnologia do amanhã. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência. Hoje vamos falar sobre biotecnologia. A biotecnologia tem um potencial enorme de transformar vidas, mas no Brasil muitas dessas descobertas acabam ficando presas nos laboratórios, inclusive do Célio que nos fala aqui. No episódio de hoje, a gente conversa com a fundadora da Bash, uma startup que nasceu dentro da universidade e que busca transformar pesquisa de ponta em soluções reais para a saúde. Vamos falar sobre empreendedorismo científico, os desafios de inovar em um país com poucos recursos e pouco investimento em biotech e as estratégias encontradas para fazer a ciência sair do papel e chegar às pessoas. Ô Célio, você que está aqui com a gente hoje é dessa área, não é? Mais ou menos. Eu sou da área eu sou químico, né? Trabalho com química voltada para aplicações em biotecnologias agrícolas, então tem um pouco de biotech sim no que eu faço. Bacana. Hoje a gente está recebendo a pesquisadora Cindy Prata Miranda, que é bacharel em Ciência e Tecnologia, estudante de Biotecnologia e doutorando em Biosistemas. Olá, Cindy, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Ô Cindy, a gente sempre começa o nosso programa, seja Fóton, seja Ciência On, do mesmo jeito que é querendo saber um pouco da sua vida, né? Porque a gente é um pouco fofoqueiro, né? Faz parte da vida. Ô Cindy, a primeira pergunta que me vem à mente aqui, olhando pra você, que é a primeira pessoa Cindy que eu conheço. Da onde vem seu nome? Olha, eu acredito que seja porque a minha mãe era muito fã da Cyndi Lauper. Ah, não creio. Eu acho que é por isso. Ah, entendi. Escreve, acho igualzinho dela também. Um nome muito bonito, muito peculiar. Você já estudou com outras Cindys? Não, quando eu estudava na escola tinha uma Cindy na escola, além de mim. E hoje na faculdade tem mais 3 Cindys. Mas escritas desse jeito? Cindy? Sim. Caramba. Ô, Cindy, já que você falou da escola, né? Fala um pouquinho pra gente como que foi o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, se teve algum professor ou professora que te inspirou e que te levou a trabalhar na área que você tá trabalhando hoje? Quando eu tava na escola, eu sempre fui muito questionadora do porquê que eu tinha que aprender aquilo de determinada matéria, onde que aquilo ia ser aplicado. Eu acho que você aprender o que você não quer também é uma resposta muito grande para te levar para o caminho de onde você quer. E na escola eu vi muitas áreas que eu sabia que eu não queria, que eu não via muita aplicabilidade que me deixasse satisfeita. Por isso, ainda na escola eu comecei a pesquisar disciplinas, ciências de fora, que a escola ainda não estivesse ensinando para os alunos. E foi aí que eu comecei a me deparar com alguns materiais de biotecnologia, que na época eu nem sabia que o nome era biotecnologia, eu fui aprender depois que eu fiz o vestibular. Então eu comecei a ver muito material sobre terapias gênicas que estavam começando em algumas universidades de fora, ensaios clínicos que faziam com pacientes que se candidatavam, que estavam com alguma doença que não tinha cura, né? E os resultados surreais que estavam tendo com eles. E quando eu vi tudo isso, pensando em tudo que eu já tinha visto na escola, eu falei, tá, é isso que eu quero pra minha vida. O que isso é, eu ainda não sei, mas eu sei que eu quero isso daí. E algum professor, alguma professora, algum amigo, pai, mãe, alguém que teve alguma influência nesse, não na curiosidade, mas no encaminhamento de que, olha, isso aí talvez seja biotecnologia? Os meus pais. A minha mãe sempre falou pra mim que eu tinha que procurar mais opções além da escola, que a escola era só um direcionamento, mas que não era nem metade do que o mundo tinha para oferecer. Então ela sempre me incentivou a buscar coisas além. E o meu pai, ele sempre foi muito curioso em todas as áreas. E ele me mandou muitos materiais relacionados à biotecnologia, que eu acredito que ele também não sabia que era biotecnologia. Alguns dos primeiros contatos que eu tive com essa parte foi através de material que eu recebi do meu pai. E você é daqui de São Paulo, sim? De interior? De onde que você veio? Eu sou de Santos. Muito bom, então cresceu na praia. É.
Ah, muito bom. Você não tá com vista pra praia, não, né? Porque eu tô vendo uma imagem sua, tá com a porta aberta, mas parece que é a praia. Não, não é a praia. Não, agora eu tô perto da UFBC. Ô, Cindy, vamos então falar sobre a empresa logo depois da vinheta do editor. Sim, você comentou, né, que seu encanto pela biotecnologia surgiu na escola ainda, mas em que momento que essa paixão, que essa curiosidade deixou de ser só ali acadêmica e se realmente virou um desejo real de criar algo que fosse mais aplicável e que impactasse direto na vida das pessoas, como você comentou? Quando eu comecei a pensar no meu futuro, assim, o que eu ia fazer quando eu saísse da escola, eu nunca pensei que o meu objetivo de vida seria conseguir um emprego em algum lugar. Eu sempre quis criar alguma coisa que fosse minha ou de um grupo que eu fizesse parte. Esse desejo sempre esteve aí e eu tava esperando uma oportunidade. Até que na universidade eu cursei uma disciplina de empreendedorismo voltado para a biotecnologia, que a gente tinha que simular uma startup e desenvolver um produto biotecnológico. E eu me empenhei para essa disciplina, pensei num produto e eu achei tão legal que eu pensei, tá, acho que é essa a minha deixa. E aí, na época, eu conversei com a minha orientadora da iniciação científica, porque ela é muito envolvida com essa parte de empreendedorismo biotecnológico também. E falei pra ela do que tinha acontecido na disciplina, o que eu tinha pensado e que eu queria fazer de verdade. O que ela achava, né? Se eu tava muito delirando, porque eu nunca tinha tido contato com nada de empreendedorismo, assim. E ela falou que super apoiava a ideia, que eu devia levar pra frente, sim, e que o que ela pudesse me ajudar, ela ajudaria. E a partir daí, tudo começou a ser direcionado. Ô, Cindy, com quem que você fez IC? A professora Ana Cláudia. Ana Cláudia, e você fez IC desde o primeiro PDPD, desde o primeiro momento que você entrou na universidade? Sim. Eu entrei, antes de começarem as aulas, eu já tinha um contrato assinado do PDPD, mas não era com essa professora, foi com o professor Marcos, que ele saiu, ele era da Biotech, mas ele era visitante. E aí, a minha segunda pesquisa, que já foi oficialmente uma iniciação científica, já foi com a professora Ana Cláudia. E esse professor que você falou que você teve aula de empreendedorismo, quem foi? Era Marcos Senra o nome dele. Ah, tá. Eu não conheço, talvez o Célio. Ele era visitante da biotech. Caramba, os visitantes são maravilhosos, então. Ele fez a primeira semana de biotecnologia no UFBC. Ô, Cindy, você está numa idade que eu posso lhe fazer essa pergunta. Eu jamais faria essa pergunta pro Célio, por exemplo, né? Quantos anos você tem, só pra saber? Eu tenho 21. Quê? 21 anos? Sim. Gente, é muito nova, muito nova. Caramba! E dá pra ver pela animação, mas eu acho que as pessoas geração Z na veia mesmo, né? Então, já entendemos mais ou menos os seus desejos por essa área e como foi instrumentalizado a partir dos dois professores, o professor e o professor, que te ajudaram. E aí? Quando que você decidiu abrir a empresa? Como que foi? Então, pouco tempo depois que a minha professora falou, não, vai, faz, ela me deu alguns direcionamentos, e aí eu pensei, eu acho que eu preciso de algum profissional pra me orientar, né? Como é que eu vou abrir uma empresa? Aí eu fui pesquisar na internet, vi que tinha como você abrir um CNPJ sozinho, mas era muito complicado. Esses sistemas do governo, assim, eles são complicados. Aí eu fui atrás de um contador, conversei com ele, ele me explicou como que as coisas seriam. Eu pesquisei como que funciona a incubação de uma empresa na universidade também, porque foi uma coisa que a minha orientadora tinha comentado comigo naquele momento que eu falei com ela. Já montei na minha cabeça o esquema de como seria, eu vou abrir a empresa, já vou entrar no edital para incubar a empresa e as atividades vão acontecer dentro do laboratório da professora Ana Cláudia. Você já tinha um produto ou não? Não, eu tinha a ideia do produto. E qual foi? Fazer um biocurativo, que seria uma versão de um curativo super potente que seria capaz de acelerar a cicatrização da pele. E esse curativo é feito com o quê? Ele tem uma base de biomateriais, que foi selecionado depois de muita pesquisa e revisão de patentes para poder criar algo que fosse patenteável, né? A gente não usa nenhum componente de origem animal e nem fármaco, por conta da parte de rejeição e resistência que pode ser induzida. Eu conheço algumas não empresas, mas alguns laboratórios que usam muito pele de peixe ou peles
Então, essa é completamente nova. Eu faço essa pergunta e observo porque eu conheço pessoas de outras startups, normalmente a pessoa não gosta de contar muito sobre o produto, né? E como que tá o processo de patente disso? A patente foi depositada no meio do ano passado e até agora ela ainda não foi deferida, né? Porque é um processo, a gente sabe que é um pouco burocrático, mas ela está em análise. Por isso que a gente também costuma tomar cuidado com quais informações a gente divulga. Eu percebo. Eu percebo. O Pedro, que participou aqui com a gente, né, que é de Ourinhos também, ele tem uma startup de desenvolvimento de moléculas de interesse farmacêutico em determinadas proteínas. Ele tomou cuidado até com as vírgulas que ele falava, porque realmente é um segredo, e é importante que seja segredo mesmo. Então, hoje a empresa, ela existe, essa startup, ela existe incubada dentro da UFABC, junto com o laboratório, então? Isso. Entendi. E vocês têm algum espaço próprio dentro da universidade? Não, porque a incubação, ela não funciona como um espaço próprio, né? Ela funciona você utilizando um espaço de um laboratório, uma sala. Então não é seu, você utiliza daquela infraestrutura. Lá no GEDAI, né, no grupo que eu faço parte, no grupo de estrutura eletrônica dinâmica atomística interdisciplinar, né, que eu cuido, a gente também tem uma empresa incubada lá, que é a empresa do Pedro, que trabalha com esse desenvolvimento de computação e coisas do tipo. E a parte de financiamento, como que vocês estão? Vocês estão pedindo na FAPESP? Tem o PIP da FAPESP? Tem investidores anjo? Como que vocês pensam? A gente já colocou muito recurso próprio e a gente submeteu a FAPESP, sim, o processo tá rodando lá. Tá demorando um pouquinho, mas tem que ter paciência com a FAPESP. E também a gente tentou muito recurso de investidores externos, né? De Venture Capital, investidor anjo, mas até agora a gente não conseguiu concretizar nenhum contrato. Olha aí, pessoal que está escutando a gente aí, estão perdendo uma grande oportunidade. E o que é interessante é que não é um dinheiro enorme, né, para começar, né? Depois, claro que vai, quando escala, é um dinheiro maior, mas é um excelente investimento. E Cindy, você teve um pouco na sua carreira, assim, um pouco dos dois lados, né? Porque você fez o PDPD, fez IC aqui na UFABC e hoje tá se aventurando aí, muito bem sucedida, pelo que parece, na startup. E aí, o que você enxerga muito da parte mais acadêmica, né, nessa questão de, por exemplo, de resultados em artigos científicos, geralmente é o produto, né, da vida acadêmica. Como é que você enxerga fazer essa transposição? Você teve um pouco de frustração de passar dessa parte acadêmica para a parte de transformar num produto, fazer patente? Como é que é essa relação de transformar algo numa coisa mais aplicável? Assim? Uma vez eu estava dando uma palestra de empreendedorismo e uma pessoa me perguntou o que eu achava que era mais importante, a ciência ou o empreendedorismo. E eu nunca tinha pensado muito sobre isso, mas a resposta me veio muito rápido, que os dois são igualmente importantes, porque não adianta eu ter uma ciência mega desenvolvida, as melhores coisas dentro do laboratório se eu não tiver o empreendedorismo para dar uma finalidade para isso. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta eu ter uma rede de empreendedorismo muito forte se eu não tenho uma ciência forte para embasar esses produtos que eu estou querendo oferecer. Então, para mim, foi muito natural pensar, não, eu faço a pesquisa, o desenvolvimento e depois eu preciso transpor isso para o mercado. Porque na minha visão, é a sequência lógica da coisa. Alguém precisa usufruir e se beneficiar daquela ciência que está sendo desenvolvida. E o que a gente acaba vendo muito, eu vi muito, porque eu trabalhei em 2 laboratórios na faculdade, é o perfil de um cientista tradicional, que é desenvolver todo aquele conhecimento para o auge dele ser fazer uma publicação em uma revista de peso. E aquele conhecimento, pelo menos por parte do cientista, né, não vai ter uma aplicabilidade nos consumidores, vai. E alguns anos depois, alguma farmacêutica, vai fazer isso que o cientista não fez e vai ganhar muito dinheiro. É o geral que a gente vê. E eu ficava indignada com isso, sabe? Eu ficava sentindo como se outra pessoa estivesse usando os esforços do cientista. Ah, mas isso é fato, né? A gente até brinca, desculpa o pessoal da engenharia, né? A gente sempre fala, né, que os engenheiros ganham muito dinheiro com a física, né? E os físicos mesmo ganham muito pouco, mas desculpa aí os engenheiros aí, mas
as empresas ganham mais ainda do que a gente. Eu entrei no site aqui de vocês, é o bashbiotech.com, é isso, né? Isso. E eu tô vendo a nossa querida membraninha aí, você chama de membrana ou gel, né? Que aplica sobre a pessoa. Parece bem geladinho esse negócio, né? Parece bem... Mas eu tô vendo também que vocês também são muito, muito inteligentes, como sempre, né? O pessoal da UFBC é muito inteligente, porque é óbvio que arrumar machucado, né, ajudar na cicatrização, é óbvio que é muito importante, tudo, mas isso vende em momentos não tão felizes da vida da pessoa, mas tem coisas que vende mais, porque vende nos momentos felizes das pessoas, que esse Beauty Tech, que é um stick 3 em 1 aqui, então vocês estão indo também para a área de beleza. É isso. E o que tem de diferente nesse produto aí? Eu sou um grande interessado, a gente pode testar, como que tá? Isso começou quando a gente identificou o que caracteriza o cenário para investimento em medtech. São investimentos altos, com maior risco envolvido e com um tempo muito maior até você ter um retorno desse investimento. E a gente se deparou com um mercado, investidores, que não estão dispostos a isso. Eles preferem investir menos e ter um retorno mais rápido. E aí a gente falou, tá, precisamos de uma estratégia. Então, algo que tenha investimento menor, que seja mais rápido e possa dar um retorno mais rápido. Menos barreiras regulatórias também, porque medtech para humano é o auge da barreira regulatória. E a resposta foi a parte de dermocosmético, porque quando a gente pensa em espelhar biotecnologia nisso, dá para fazer produtos com uma performance absurda. Principalmente explorando a área de nanobiotecnologia, que é bem nova, né? Então, a gente decidiu seguir nesse sentido. E, como muitos produtos começam, né? A gente pensou numa frustração que nós já passamos, que acho que muitas mulheres vão se identificar. Você compra um regenerador labial, ou vários, e nenhum funciona. E aí a gente falou, tá, vamos fazer um regenerador labial com nanobiotecnologia que vai funcionar, que vai ser muito bom. E aí começamos a desenvolver o que seria o Stick 3 em 1. E ele virou 3 em 1 quando a gente pensou em adicionar pigmentos naturais nele, que além de trazer mais benefícios, traria a cor, né, que você poderia usar como um blush, sombra, além de passar na boca. Entendi. Desculpa a minha ignorância completa, né? Eu adoro esse negócio de dermocosméticos, bababá, mas regenerador labial não tem nada a ver com manteiga de cacau, é isso? Então, a manteiga de cacau, ela te dá aquele alívio, né, quando você tá com a boca seca. Isso. Mas entre os regeneradores labiais que tem na farmácia, ele é o mais baratinho, né? R$2,50 você compra uma manteiga de cacau. Aí a gente tem ali um pouco mais caro, uns da Nivea. Pode falar a marca, não tem problema. Aliás, Nivea, queremos você aqui. Poderia patrocinar a gente, né? Mas tudo bem. A gente vê a Carmed, que ficou famosa, Bepantol, que já é considerado um melhor. E a gente vê uns também super caros, de 100, 150, 200 reais, de marcas que são consideradas de maior luxo. E a gente viu que pouquíssimas exploram a escala nano, que é uma escala de entrega muito mais eficiente. Caramba! A nanobiotecnologia ainda, você pode potencializar o que já é muito bom dessa escala nano e criar coisas com uma performance muito diferenciada. E como que tá esse produto? Já tem os protótipos, já tá em escala de produzir algumas unidades para testar? Como que tá? Já foram feitos alguns testes, mas ainda não está finalizado. E há um tempo atrás foi solicitado alguns testes a mais para registrar esse produto. E esses testes são um pouquinho demorados, mas a gente está prevendo que até esse semestre já deve ter a pré-venda. Caramba, a pré-venda? Sim. Caramba, Célio, vamos lá, vamos comprar os primeiros lotes aí, Célio. Mas tem cor, né? Tem algum incolor? Porque pra mim, cor, qualquer coisa já vai destacar. Tem incolor também. A gente deixou uma versão incolor, que aí não é 3 em 1, né? Porque também tem mulheres que não gostam muito de maquiagem, de muita cor, então, pra deixar agradar mais pessoas. Então, são duas frentes. A frente que eu acho, pelo que tá escrito aqui, é EdTech e a BuildTech. Hã?
Medtech. Medtech e a BuildTech, né? E essa é uma ideia mais para que talvez a BuildTech saia na frente, consiga mais investidores e ajude a Medtech a suportar um período maior de desenvolvimento do produto. É uma estratégia de equilíbrio mesmo. Ô Cindy, a gente já tá chegando quase no final do nosso bate-papo aqui, mas não faz tanto tempo que você tá que a startup existe, né? Que você tá... Você 21 anos. Com 21 anos eu estava me mudando de Bauru para Campinas, depois de ter feito graduação em Bauru. Mas como que você tá... Como que... bom, só queria que você dividisse com o pessoal, né? Do ponto de vista emocional. É muita pressão, não é muita pressão? Você pensa às vezes pensou em desistir, não pensou em desistir? Dê dicas pro pessoal que tá querendo abrir uma empresa, pro pessoal também já tá mais ciente do como que vai ser como serão os desafios, né? Acho que o primeiro ponto é você fazer algo que você realmente goste. Eu gosto muito do que eu faço. Às vezes eu não consigo dormir porque eu tô pensando no que eu faço. Isso já faz toda a diferença se você vai chegar de frente com um desafio e vai desistir ou não. Outro ponto que pra mim também é muito importante, que eu vejo faltando em muitas pessoas, é você identificar qual é o motivo forte de você fazer o que você faz. Porque isso também vai te segurar em momentos que as coisas estiverem dando errado, que vão dar, muita coisa vai dar errado, muita coisa não vai sair como você achou que ia, como você planejava. E aí a única opção que você tem é o que eles chamam de pivotar, né? Que é mudar a estratégia para que dê certo. E se você não tiver uma motivação forte, você não vai ter vontade de pivotar, você vai ter vontade de largar aquilo e fazer outra coisa. Então, acho que essas duas coisas fazem com que eu não pense em desistir. Nunca foi uma possibilidade. A gente fez essa pergunta pro pessoal do FABC para todos, a gente fez a pergunta o que você faz e por que você faz isso que você faz, né? E as respostas foram muito interessantes, né? Eu tenho que fazer uma pergunta, porque quem escuta o Ciencion, o pessoal jovem, tudo, né? O quanto do desejo de dinheiro, né? Porque o pessoal vê empreendedorismo como uma forma de ganhar dinheiro. Quanto dinheiro é motivacional para você? Eu vejo o dinheiro como uma ferramenta muito importante, mas nunca é o objetivo. Ele é uma consequência. Porque se você gosta do que você faz muito bem o que você faz, e claro, você tem que fazer algo relevante, né? Não dá pra só fazer o que você gosta, porque satisfação não paga boleto, né? Mas combinando essas coisas, dinheiro é uma consequência inevitável. E voltando ao motivo, esse dinheiro com certeza vai te ajudar a criar meios de você conquistar esse seu motivo, esse seu objetivo final. Então a satisfação não vem do dinheiro, mas sim o que você vai poder fazer com ele. Eu tô vendo aqui no site e o time de vocês é composta, pelo menos no site, tá indicado, se tiver outra pessoa você pode até incluir, por 3 mulheres, por você, pela Roberta Zanotto e pela professora Cláudia Nishiyama. Você poderia dizer como que é dividir as angústias e o planejamento com o resto do time? Com um time pequeno, né, acaba que todo mundo tem que fazer de tudo. Então, é o marketing, é o planejamento, é a parte de business, é a parte da pesquisa de bancada. Então a gente vai dividindo dessa forma. Eu costumo ficar um pouco mais com a parte de business e a Roberta mais com a parte de pesquisa. Mas a gente costuma estar sempre junta. E a professora Ana, ela é consultora da empresa, então para partes mais... uma parte técnica mais pesada, científica, questões assim. A parte científica é mais comum a gente encontrar aqui na universidade. E essa parte de business, para quem está querendo começar, você tem alguma dica dentro da universidade e até fora, onde é que essas pessoas podem buscar para conhecimento, para se alguém, quero montar uma startup também? Tem bastante informação em plataformas do Sebrae, em outras universidades que já são mais direcionadas para business, por exemplo, o INSPER. Então, buscando materiais assim, você consegue tirar bastante informação do que eles colocam disponível. E se você for procurando isso também, você vai se deparar com eventos, porque essa parte de business é sobre networking, é a base estrutural do business. Então eles fazem muitos eventos. E eu e a Roberta vamos em muitos eventos. E você aprende muito indo nesses eventos. Eu lembro que quando a gente começou aí, a gente não entendia nem o que as pessoas falavam por termos de business.
eles usam muita coisa em sigla. Eu falei, Roberta, a gente precisa começar a trazer um dicionário. A gente não tá entendendo nada. Aí, com o tempo, a gente foi entendendo mais. Muitos lugares que eu fui, eu levava um caderno e eu anotava tudo que eu não sabia o que era. E depois eu ia pesquisar o que era. E aí você vai se inteirando nesse mundo de business. Bacana, realmente são perfis, né? A gente tem que procurar, né, se enquadrar em diferentes jargões, né? Eu sei que eu tô trabalhando também numa área que a gente tá para construção do maior centro de computação aqui do estado de São Paulo, né? Essa parte de quando você vai começar a fazer uma coisa que você não sabe, parece um novelo de lã. Pra mim parecia, sabe um novelo de lã? E eu ficava brincando com aquele novelo de lã, mas eu não encontrava a pontinha da lã pra desenrolar ela. Daí, por exemplo, este caso específico do C3SP, teve uma pessoa que foi aquela pessoa, que eu vou citar aqui porque é uma pessoa incrível, a Gláucia da Inova. Não sei se você tem contato com a Inova. Você tem contato com a Inova? Tenho. E ela me ajudou, ela encontrou, daí depois eu fui sozinho, mas eu não ia conseguir desenrolar o novelo de lã logo, né? Parabéns, porque você tá fazendo... Às vezes o pessoal não entende muito tecnologia, né? Tem coisa que é muito difícil de fazer, né? E assim, principalmente quando você não é da área, né? Quando eu comecei a pensar em levar aquela teoria toda do biocurativo para algo prático, envolvia muito biomateriais, né? Que pode chamar alguém da engenharia de materiais. E aí eu até pensei em colocar alguém da engenharia de materiais na equipe. E eu procurei pessoas que tivessem interessadas e eu não conseguia achar ninguém. Falei, bom, se ninguém quer fazer, eu vou ter que fazer. E comecei a puxar disciplinas da engenharia de materiais. E eu levei dessa forma, porque você não pode chegar de cara com alguma coisa que você não consegue fazer, não arranja quem faz, falar, eu vou parar por aqui. Eu gosto sempre de pensar assim, tá, se tem alguém que faz, por que eu não conseguiria fazer? Pode ser mais difícil, porque a pessoa tem mais experiência, mas eu vou tentar e alguma coisa vai sair dali. O Cindy, primeiro, parabéns, viu? Porque eu acho que a coisa mais importante é ter iniciativa e procurar fazer isso que você falou. Eu acho que, pra mim, pelo menos, a coisa mais importante é horroroso você estar perto de pessoas que não fazem o que gostam, sabe? A vida é curta e vai fazer o que gosta, né? Que vai dar certo. Se você fizer realmente o que você gosta, eu tenho certeza que vai dar certo. E parabéns aí pela iniciativa. E eu tenho certeza que eu ainda vou usar muitos dos produtos de vocês, né? Principalmente, né? Assim que vocês... Eu quero um rejuvenescedor, tá bom? Esse é o ponto aí. Quero ficar... Faz um nanobotox. Não, o nanobotox, na verdade, é fazer um mini lifting sem cirurgia. Esse mini lifting sem cirurgia, eu achei é o ideal, viu? Anota aí, Cindy, pra pegar aí, tá? Próximo produto aí. Mini lifting facial sem cirurgia. Muito obrigado, Cindy, pela sua participação. Muito obrigado, Célio. Obrigado, Pedro. E de novo, parabéns, Cindy. É muito legal ver alunos e agora pesquisadores, né, trabalhando e criando empresas, né, e gerando produtos, coisas mais aplicadas. Obrigada pelo convite. É muito bacana mesmo, e a gente vê que o esforço da Cindy aqui é um esforço bastante individual, ou com um time muito pequeno, mas a gente precisa de políticas que facilitem essa translação tecnológica aí, mais recursos, mais financiamento a fundo perdido, porque nem tudo dá certo. Então tem que ter financiamento a fundo perdido, assegurando aí que o que o Célio produz lá no laboratório dele, o que eu produzo no meu laboratório, consiga de alguma maneira atingir melhor a sociedade. A ciência é um compromisso de longo prazo, então invista bastante na ciência e nas startups e pequenas empresas. Muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok. A gente sempre está aqui na primeira e na terceira sexta-feira de cada mês, e na segunda, como vocês estão escutando aqui, a gente tem um Fóton que conta um pouquinho sobre as fofocas ou as iniciativas à margem, né, dos conceitos mais duros ali da ciência. Até mais, tchau! Esse programa foi editado por João Paulo Mantovan.